Vamos para mais um estudo com nosso Senhor Jesus. Peça a direção do Espírito Santo que esteja preparando seu coração para receber do banquete, que é a palavra do Senhor. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Pedro nega Jesus. Então prenderam e levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando seu senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Então nós vemos aqui hoje que Pedro nega Jesus. Qual é a primeira coisa, a primeira lição que eu já aprendo de cara com esse texto? Jesus já tinha dito que Pedro negaria ele. Então nós vemos aqui acontecendo o que Jesus falou. Então o que eu aprendo aqui de cara? Que Jesus, ele sabe de todas as coisas, não tem como eu esconder nada de Jesus, porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Ele avisou Pedro no passado, antes do acontecimento acontecer. Quando foi no futuro, quando Pedro chegou lá, Pedro realmente negou Jesus 3 vezes. Jesus falou que ele ia negar ele 3 vezes, e ele de fato negou 3 vezes. Então o que eu aprendo aqui? Que Jesus sabe de todas as coisas. Essa é a primeira lição. Não adianta a gente tentar negociar com Deus, não adianta a gente tentar enganar a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Outra grande lição que eu aprendo: a palavra de Deus se cumpre. Eu querendo ou não, você querendo ou não, a palavra de Deus se cumpre. Então tudo que está aqui vai se cumprir. Jesus falou que Pedro negaria e de fato ele negou. Então nós vemos aqui a palavra se cumprindo. Então tudo que está aqui que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. E por que Pedro negou Jesus? Jesus era o líder deles, era o mestre deles, era o senhor deles. Se coloque no lugar de Pedro. Você tem um líder, de repente o seu líder é preso. E o próprio líder fala que eles vão matar ele, eles prendem e começam a açoitar ele. Como que fica você? Como que fica a tua fé, a tua confiança fica abalada? Foi assim que Pedro se sentiu. O próprio Jesus, um homem que fazia milagres, grandes maravilhas, um homem que ressuscitou mortos, que curou enfermos, que expulsou demônios, que fez grandes coisas acontecer, e Pedro estava junto e viu tudo isso. Ele viu esse homem, o seu mestre, ser entregue para ser morto. Imagina ele, um homem mortal. Então ele ficou com medo, ele negou porque ele ficou com medo. Se Jesus ia ser morto, então o que ia acontecer com ele? Ele negou por medo. Qual é a única coisa que nos previne do medo, que não nos deixa ter medo? Se a gente vai passar por um momento difícil. Só se eu tiver, a única coisa que vai fazer eu não ter medo é se eu estiver cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos dá coragem. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem coragem para passar por momentos que a gente não passaria na carne. Então é só o Espírito Santo que nos dá coragem. Se eu estou passando por um momento difícil, eu tenho que orar a Deus, pedir para que Ele me enche do Espírito Santo, para que eu tenha coragem, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos convence das coisas erradas, e ele também nos fortalece, ele nos dá coragem para enfrentar as coisas. O Espírito Santo também direciona o que nós vamos falar, ele coloca a palavra para que nós vamos falar. Então, tudo isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Aqui Pedro, ele negou Jesus porque
ele ficou na carne, ele ficou fraco, ele teve medo, ele pecou. Jesus falou que ele ia falhar, ele falou anteriormente que ele estava preparado até para morrer junto com Jesus. O que aconteceu? Ele negou Jesus porque ele estava na carne, ficou com medo de morrer, negou Jesus. E quando ele olha no final, que ele vê que o galo canta, e Jesus olha para ele, ele lembra das palavras de Jesus, então ele sai, e no finalzinho do versículo 62 fala aqui, e saindo Pedro para fora chorou amargamente, porque ele viu que Jesus tinha falado, e de fato ele negou Jesus. Então, a partir desse momento, tudo que foi acontecendo com Jesus, imagine que foi Jesus sendo açoitado, bateram em Jesus tanto, machucaram, cuspiram nele e depois ele ser crucificado. Para nós é mais fácil porque nós vemos o contexto da história já completo. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. A gente conhece a história, mas Pedro não tinha a história completa como nós temos. Aquele momento que eles viveram lá foi muito difícil. Então ele negou de fato, até que depois na frente ele volta a querer pescar. Então Jesus vai atrás dele, porque ele achou que Jesus não ia querer mais saber dele, porque ele negou Jesus. Aqui nesse texto nós vemos que Pedro negou sim Jesus. Mas e nós hoje em dia? Não estamos negando Jesus? Quando a gente não busca fazer a vontade de Jesus, a gente está negando Jesus. Quando eu não me afasto do pecado para viver em obediência a Deus, estou negando Jesus. Porque não é só eu falar da minha boca, falar que é negar Jesus. Quando eu não faço o que é para ser feito, eu nego Jesus. Quando eu vivo a vida do meu jeito e não busco viver a vida de acordo com o que Deus quer para minha vida, eu estou negando Jesus. Então não tem como a gente criticar Pedro, ele negou Jesus, se a gente também nega Jesus quando a gente faz coisas erradas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar a Deus, falar a Deus para que Ele me fortaleça, para que Ele me encha do Espírito Santo, para que eu possa vencer as minhas fraquezas, vencer as ocasiões de pecado. E é só o Espírito Santo que nos convence do que é errado, para que a gente venha a resistir às coisas erradas, para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? A partir do momento que eu gasto tempo com Deus, conversando com Deus, pedindo para que Ele me encha do Espírito dEle. Aí assim eu vou ficar forte. Nós vemos Pedro, ele tinha desistido, ele tinha voltado a pescar, mas Jesus vai lá e fala com ele. Lá no Ato dos Apóstolos, quando acontece a descida do Espírito Santo do Pentecostes, que eles ficaram cheios do Espírito Santo, em Atos nós vemos Pedro um outro homem, um homem corajoso, destemido, falando bem, como se fosse um homem surdo. Pedro é um pescador, e pescador naquela época, eles não sabiam ler nem escrever, eram pessoas simples. Então Pedro, o que acontece quando ele é cheio do Espírito Santo? Ele fica como se fosse um homem instruído, consegue falar bem, sem medo, com intrepidez. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo para a gente se fortalecer e para a gente conseguir se manter longe das ocasiões de pecado. Para quando a gente peca também a gente se arrepender. Quem que faz a gente se arrepender? O Espírito Santo de Deus. E para isso eu preciso gastar tempo orando, falando com Deus, para que Ele me encha do Espírito Santo. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não fala com Deus, o Espírito de Deus fica morto dentro dela, adormecido. O nosso corpo precisa de alimento, certo? Se eu não me alimentar, eu morro. O nosso espiritual é da mesma forma. Se eu não alimentar, ele morre, fica adormecido aqui dentro. Uma pessoa que não tem vida com Deus, que não fala com Deus, que não lê as Escrituras, que não tem tempo para Deus, o Espírito Santo está adormecido dentro dela. Então não tem quem que vai acusar ela do que está fazendo errado. Quanto mais eu oro, quanto mais eu falo com Deus, mais o Espírito Santo cresce dentro de mim. E eu evito as ocasiões de pecado. Eu consigo ter discernimento do certo e do errado. Eu consigo evitar as ocasiões de pecado. Mas não sou eu, é o Espírito que habita em mim que faz isso. Então nós vemos aqui grandes lições desse texto. Que eu preciso viver em obediência a Deus, porque Deus Ele sabe de todas as coisas. Nós vimos claramente nesse texto. Eu preciso viver em obediência a Deus, porque tudo que está aqui vai acontecer. E como eu devo estar quando essas coisas acontecerem no futuro? Eu tenho que estar perto de Deus, eu tenho que estar preparado. Então nós vemos nesse texto as coisas acontecendo
da palavra de Deus, então eu tenho que estar perto de Deus. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu tenho que ter vida com Deus. Aqui Pedro falhou, mas ele se arrependeu e se voltou a fazer o que é certo. Nós, quando nós falhamos, nós temos que se arrepender, pedir perdão a Deus e se voltar para fazer o que é certo. Porque não importa o nosso passado, não importa o que eu esteja fazendo, não importa o que eu já fiz. A partir do momento que eu me arrependo verdadeiramente e tenho nova vida, Deus, ele apaga o meu passado. Eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo. Se você está passando por um momento difícil, de luta, precisando de um milagre, corre para Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele pode transformar a sua vida, ele pode te dar uma vida nova para você. Mas você precisa se mover até ele. Você precisa chamar ele para fazer morada no seu coração. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toca no mais íntimo de cada coração, meu Deus, que eles queiram e desejem ter compromisso contigo, desejem te conhecer melhor, ter um relacionamento contigo, Pai, que o Senhor esteja visitando, tocando em cada coração, ó Deus, e seja curando cada vida que precisa, meu Deus. Sabemos que hoje em dia tem tantas pessoas que sofrem por ansiedade, por depressão, por tristeza profunda da alma. Senhor, visita, Senhor, traz alívio para esses corações, traz luz para esses corações e que vidas sejam transformadas, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai querido, eu desejo no meu coração que vidas sejam curadas, que vidas sejam restauradas, que conheçam a Ti, Deus, e que o Teu reino a cada dia mais se aproxime dessas pessoas e que eles possam ter um relacionamento contigo, Pai querido. Visita, Senhor, abra o entendimento, abra a mente, abra o coração e que eles possam ter convivência contigo, que eles possam ter intimidade contigo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Visita cada coração, ó Deus, e faz um novo sobre cada vida, restaura, meu Pai querido, abençoa, Senhor, e que eles possam em Ti, Senhor, ser novas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.